Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje é a lição da Escola Sabatina, que tem como tema nos Salmos, parte 2. Antes de eu falar deste assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo, e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos aqui para a lição da Escola Sabatina, nos Salmos, parte 2. E o verso áureo diz assim: Louvem-te, ó povos. Ó Deus, louvem-te, ó povos, todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julga os povos com justiça, e guias na terra as nações. Salmo 67, verso 3 e 4. Quando pensamos nos eventos finais, geralmente destacamos as bestas e os poderes do Apocalipse. E sem dúvidas, ele tem um papel importante. Caso contrário, Deus não teria colocado essas verdades na Bíblia para que as entendêssemos. Apocalipse 1, verso 3. As profecias, no entanto, também lidam com questões centrais como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição ao povo de Deus e vários outros temas. Os salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo à euforia. Nesse livro, vemos Israel se preparando para a batalha contra as forças das trevas. Lemos sobre indivíduos indagando por que Deus não lida com o mal de forma mais direta e imediata. Uma questão que todos nós já fizemos. Somos direcionados ao santuário em busca de respostas e também a apelos repetidos à condição de Deus como Criador. Essas não são questões com as quais nós também nos deparamos. Por essas razões, continuaremos examinando o livro dos Salmos para aprender mais sobre essas verdades cruciais. Vamos para a parte de domingo. Socorro bem presente nas tribulações. Quem que é o socorro bem presente nas tribulações? É Deus. Deus é o nosso socorro. Quando nós estamos passando por tribulações, nosso socorro é Deus. Nós temos que falar com Deus. Deus sabe que você está passando por tribulação, mas você tem que falar que você está passando para Deus. E Deus tira você dessa tribulação. Eu não sei qual tribulação você está passando, mas confie em Deus, que Deus tira você. Pergunta número 1. Leia o Salmo 46. Que mensagem de esperança encontramos nesse texto, em meio à turbulência da vida atual? E ao que acontecerá na Terra nos últimos dias, enquanto o grande conflito se desenrola? O Salmos 46 apresenta um tema que encontramos no livro de Hebreus, o conceito de algo melhor. As cartas aos Hebreus destaca que Jesus é melhor do que os sumos sacerdotes terrenos. Seu sacrifício é melhor do que todos os sacrifícios de animais, e o santuário celestial é melhor do que os santuários que existiram na terra. No entanto, esse salmo adota uma abordagem diferente. O autor não mencionou coisas boas e as contrastou com as coisas melhores, como faz a carta aos Hebreus. Ele contrastou o mundo em rebelião e as terríveis consequências que isso trouxe com a promessa das coisas melhores que Deus planejou para nós. Esse salmo está cheio de esperança e promessas.
de que, mesmo em meio às tribulações, provações e lutas que enfrentamos, no fim das contas, devemos seguir a ordem divina. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, e descansar na certeza de que um dia tudo isso vai acabar e Deus será exaltado na terra. Salmo 46, verso 10. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse verso nos diz a confiança que temos que ter em Deus. Em meio às tribulações, em meio às aflições, você tem que se entregar a Deus, confiar em Deus, porque Deus está com você. Deus sabe que você está passando por tribulações, mas confie, entregue a sua vida em Deus, que tudo vai se dar bem, porque Deus sabe, Ele vai te dar a vitória no momento certo. Você apenas tem que confiar. Observe também o que diz o Salmo. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não podemos nos esquecer das cenas que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 6, verso 14. Essa profecia traz esperança e nos faz viver esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3, verso 12. Nosso mundo atual, com todos os seus males, não vai durar para sempre. E o que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Por enquanto, precisamos permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela manifestada em Jesus na cruz. Mesmo que as coisas estejam ruins no mundo, e elas vão piorar, que esperança encontramos no conhecimento da bondade, do poder e do caráter de Deus? Pense especialmente em como essas qualidades foram reveladas na cruz. Nesse mundo que nós estamos vivendo, a tendência é piorar, não é melhorar. Nós estamos vivendo os acontecimentos nesse mundo. Nós vemos só tragédias, morte. É isso que nós vemos. Mas, quando na segunda vinda de Cristo, Jesus, ele vai dar ao fim em todas as coisas que há nesse mundo. Jesus vai aniquilar o pecado, vai acabar. A nossa esperança é essa, a confiança em Deus, se entregar a Deus, que no momento certo, quando Jesus falar, basta, acabou, e Ele voltar, Ele vai dar ao fim nesse mundo. A corrupção vai acabar, a morte vai acabar, tudo vai acabar, porque Jesus vai destruir o pecado. O pecado vai ser destruído. A morte é a última inimiga, vai ser aniquilada. Então, o que nós devemos fazer? É confiar em Deus, se entregar cada dia para Deus. Segunda-feira, esperança em meio à turbulência. O livro dos Salmos frequentemente usa linguagem simbólica, mas quando se trata de textos que apontam para a restauração do planeta, não há razões para acreditar que a linguagem seja meramente simbólica. O Salmos 46 nos lembra de que a terra física será profundamente afetada pelo retorno de Cristo.
No entanto, não apenas os mares e os montes serão afetados. O clímax da história significará o colapso dos reinos do mundo. Os fracassados sistemas de governo que causaram tanto sofrimento. Finalmente, esses poderes e todo o mal e sofrimento que eles trouxeram chegarão ao fim. O que eu acabei de falar? Isso vai acontecer quando Cristo voltar. Aqueles governos corruptos, que não querem saber da população, que só pensam neles, vão ser destruídos. Como os reis no passado, que governaram, que eram corruptos, que não obedeciam a Deus, foram destruídos. Tem muitos reis na Bíblia, se vocês lerem, a maioria dos reis iam contra o Senhor. Acabe foi contra o Senhor, fez coisa abominável para o Senhor. Não se arrependeu e morreu. Por quê? Não deixou Deus governar. Ele queria se governar ele próprio. Muitos reis morreram por causa da sua ganância, que era um rei corrupto, que não queria o bem da população. E hoje está a mesma coisa. Muitos governos corruptos que não querem saber da nação. E quando Jesus voltar, Jesus vai dar ao fim nisso. Pergunta número 2. Leia Jeremias, capítulo 4, verso do 23 ao 26. O que esse texto diz sobre o destino do mundo, pelo menos até que haja novo céu e nova terra? Apocalipse 21, verso 1. A profecia bíblica mostra o que acontecerá com o mundo. A visão de Daniel 7 descreve um mar tempestuoso em meio ao qual surgem as nações do mundo. Os ventos do conflito e guerra sopram no mar dos povos, que representa a terra. Isso produz um reino após o outro, e nenhum deles é capaz de resolver os problemas reais que afligem a raça humana. Os líderes humanos em que ousamos confiar quase sempre provam ser tão pecadores e egoístas quanto a qualquer um de nós. Nenhum dos reinos mostrados a Daniel provou ser uma fortaleza para o povo de Deus, embora alguns fossem melhores do que outros, mas a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, verso 20. E bem acima do caos da terra há um trono inabalável. Ezequiel 1, verso 26. Jesus ensinou que o mundo chegará a uma desordem cada vez mais profunda, conforme nos aproximamos do seu retorno. Mateus 24. Apesar disso, podemos permanecer inabaláveis com fé, independentemente da condição do planeta, porque sabemos que Deus está no controle e que Ele cumprirá suas promessas. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em curto prazo, as coisas vão piorar, mas em longo prazo, com Jesus, tudo será diferente. Essa é a nossa esperança. A nossa pátria no céu é estar com Jesus. Somente Jesus, Ele vai aniquilar tudo. Com Jesus, tudo vai ser diferente. Nós vamos estar na eternidade. Vocês imaginam a eternidade? Que vocês nunca mais vão ver a morte, dor, aflição, pranto. Tudo isso vai acabar com o breve retorno de Cristo.
Nós temos que estar preparados todos os dias para o retorno de Cristo. Porque Jesus está voltando a esta terra. Ah, mas Jesus não vai voltar. Ah, essa aí é uma coisa falsa. Jesus não vai voltar, Jesus já voltou. É mentira, porque a Bíblia fala da volta de Cristo. Se a Bíblia é um livro histórico, por que a Bíblia chegou até nós? Não é? Se a Bíblia chegou até nós, porque a palavra de Deus permanece para sempre. E quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre. Então a Bíblia é um livro para a gente se aprofundar cada dia mais. Olha o que diz aqui. O mundo parece caótico e fora de controle. A profecia de Daniel 7 pode nos ajudar a ver que no fim da história tudo dará certo para nós se permanecermos fiéis. Fiéis em quem? Em Jesus Cristo. Temos que permanecer fiéis até o fim. Todos os dias. Porque Cristo, Ele tem um povo fiel aqui nessa terra. Cristo vai vir buscar a sua igreja. Está bem perto. Nós vemos as profecias se cumprir a nossos olhos. Você vê esse Papa Leão e os Estados Unidos, eles vão se juntar para formar um oitavo poder. E esse oitavo poder, quando se reunir, que já estão se reunindo, eles vão fazer uma só religião. Quem não seguir esse poder, vai acontecer muitas coisas. Vai ter que obedecer esse poder. E já está se cumprindo aos nossos olhos. Vai ser uma forma só de governo. E quem não obedecer esse governo vai acontecer muitas coisas erradas, vai ser perseguido. A Bíblia nos fala disso. Só a gente lermos as profecias. Terça-feira, debaixo de seus pés. Pergunta número 3. Leia o Salmo 47, verso do 1 a 4. O que ele diz sobre o lugar que, em última análise, nós ocupamos no reino de Cristo? Em longo prazo, o futuro será brilhante. Enquanto esse tempo glorioso não chega, lutamos com as consequências da escolha humana, que cedeu o domínio do planeta a Lúcifer. Quando Satanás compareceu ao concílio celestial, ele se gabou de que a terra lhe pertencia. Deus perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Jó 1, verso 7. Com isso, Satanás estava declarando propriedade na antiguidade. O pé era usado para indicar essa ideia. Deus instruiu Abraão: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Gênesis 13, verso 17. Pergunta número 4. Compare 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 13 ao 17, com Zacarias 14, verso 4. Prestando atenção à referência aos pés de Deus, que diferenças existem entre essas passagens? O que elas ensinam sobre dois aspectos diferentes, embora relacionados, da soberania final de Cristo sobre o mundo? Abordando o fim do milênio, Ellen White escreveu: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde, depois de sua ressurreição, subiu ao céu, e onde os anjos repetiram a promessa de sua volta. O profeta escreveu: virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Zacarias 14, verso 5. Naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido
pelo meio, e haverá um vale muito grande. Em Zacarias 14, verso 4. O Senhor será o rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14, verso 9. Ao descer do céu, em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la, e Cristo com seu povo e os anjos entram na santa cidade. E está escrito, o grande conflito, página 548. Então, é isso que vai acontecer. A nova Jerusalém vai descer no Monte das Oliveiras. Onde quem vai ser o rei? Cristo. Ele vai ser o rei. É ele que vai governar. E seu governo nunca vai ter mais injustiça. É isso que vai acontecer. E quando Deus prometeu isso, ele vai cumprir. Nós vemos aqui, a nova Jerusalém vai descer no lugar purificado e vai estar preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na santa cidade. Qual que é esse povo? É o povo que Deus tem aqui na terra, um povo que é fiel a Ele, um povo que obedece, um povo que faz a sua vontade. Deus tem esse povo aqui na terra. E Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem está do lado dele e quem não está. Parte de quarta-feira. Vinho e sangue. Pergunta número 5. O que Salmo 75 revela sobre algumas das questões que estarão em jogo no juízo? Leia também Mateus, capítulo 26, dos versos 26 a 29. E Apocalipse, capítulo 14, do 9 a 12. Esses textos nos ajudam a entender essas questões. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe, que está lá em segunda Crônica, capítulo 32 e 2 Reis, capítulo 19. Uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios. Em Apocalipse 20, o povo de Deus estará dentro da cidade santa com seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus. Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida de poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus, mas para si mesmas. A humanidade sofre as consequências de crer que não existe significado ou padrão moral objetivo no universo. Segundo o filósofo ateu Frederick, a vida não tem sentido, mas devemos inventá-la e fingir que o universo existe para nosso benefício. Cada um se comporta como se fosse um Deus. Será que essa filosofia funcionou bem para o próprio? Não, ele perdeu a sanidade mental, desmaiando em uma rua na Itália após tentar impedir um homem de bater em um cavalo. Nietzsche passou os últimos 11 anos de vida internado em uma instituição para pessoas com doenças mentais, antes de sua morte em 1900. Mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. É fácil se desesperar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos, que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. Os valores morais são atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto ao fato de que Deus criou o ser humano
como homem e mulher com sexo masculino e feminino. Práticas imorais das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas publicamente. O mundo vai de mal a pior, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 5. E o verso 13. Devemos fazer nossa parte para tentar melhorar a vida dos outros. Apesar disso, por que é importante lembrar que todas as coisas serão consertadas unicamente após a destruição do mundo atual e sua recriação sobrenatural? Esse mundo que nós vivemos aqui está indo de mal a pior. As pessoas estão gananciosas, caluniadoras, preferem ser amigo do mundo do que amigos de Deus. Pessoas que não querem fazer a vontade de Deus, preferem fazer a vontade do mundo. Corrupção. Nós vemos aí a corrupção rolando solto. É assim que está o mundo. O mundo está indo de mal a pior. Não vai melhorar. A tendência é piorar. Leiam aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 5. Vamos ler essa passagem aqui. Olha só. Olha aqui, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pelas famílias, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. 2 Timóteo 3, verso 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o mundo do jeito que está hoje. Olha como as pessoas estão hoje. É assim que está o mundo. A tendência é a piorar e não melhorar. Vamos para a parte de quinta-feira. Para que se conheça a tua salvação? Pergunta número 6. Leia Salmos 67. Como esse hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse 14, verso do 6 ao 12. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram um novo revestimento preto que torna quase invisíveis objetos pintados com ele, criado a partir de nanotubos. Ele é muitas vezes mais escuro do que qualquer material preto criado antes. Ele é capaz de absorver 99,995% da luz visível. Mesmo a luz mais brilhante não consegue tornar visíveis objetos cobertos por esse revestimento. O Salmo 67 começa com um apelo a Deus: faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Salmo 67, verso 1 e 2. No plano da salvação, Deus providenciou um meio de readmitir os pecadores em sua presença, imediata e gloriosa, sem serem destruídos por sua glória. E mesmo agora, a cruz de Cristo torna possível que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. No entanto, além disso, Deus nos chama a refletir sua luz para o resto do mundo. Essa foi a tarefa de Israel. O templo devia ser uma casa de oração para todas as nações. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, verso 7.
Davi nos lembra de que Deus deseja que se conheça na terra o seu caminho em todas as nações, a sua salvação. Salmo 67, verso 2. Infelizmente, o povo de Deus muitas vezes falhou nessa tarefa. A história de Israel no Antigo Testamento contém capítulos obscuros, assim como a história da igreja cristã nos últimos 2000 anos. É como se tivéssemos pintado nosso coração com uma substância muito escura que absorve a luz de Deus sem refleti-la. Às vezes tratamos o movimento divino dos últimos dias como uma sala de embarque especial, reservada para viajantes espirituais frequentes, e parecemos contentes sabendo que os outros estão sentados na sala de embarque, desconfortável, despreparados para a jornada. No entanto, a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa pela terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Reconhecemos o compromisso de ensinar aos outros as verdades que tanto amamos. Que verdades são essas? Está na palavra de Deus. Essa verdade tem que estar em nós. Nós temos que falar de Cristo para as outras pessoas. Pregar o evangelho para as outras pessoas. Falar o que Cristo fez por elas. O que Cristo está fazendo agora por elas. Intercedendo. As pessoas não sabem. As pessoas têm que saber. Nós temos que ler a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas deixam a Bíblia de lado. Vão à igreja, não abram a Bíblia. Tem igrejas que nem Bíblia é aberta. Esses pastores não pregam o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo. Preferem o quê? Ficar pegando dinheiro. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. O que Cristo fez por nós? Morreu na cruz, derramou seu sangue, nos libertou da maldição. O que nós devemos fazer é aceitar a Cristo, ler a sua palavra. Ah, mas eu não sei, eu não entendo a Bíblia. Ore a Deus, peça sabedoria, que Deus vai te dar sabedoria, mas peça com fé. Não peça duvidando. Você vai começar a entender o que Deus quer para você. Qual que é a vontade de Deus em sua vida? Na Bíblia fala a vontade de Deus. O que Deus pede para nós? Pede confiança, fé. Se a gente não tiver fé, a gente cai. Sem fé é impossível acreditar em Deus. Se a gente não tem fé, como que a gente vai fazer? A gente vai ficar reclamando. Tem que colocar só fé em Deus. Tem que ser uma fé inabalável. E acreditar e ter confiança. Parte de sexta-feira. Estudo adicional. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos suplicavam esse dom e no céu Cristo intercedia por eles. Ainda mais, ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre seu povo. Os discípulos deviam testemunhar até os confins da terra, anunciando a volta de Cristo. Atos 1, verso 8 e Mateus 24, 14. Devemos continuar o que eles começaram. Quando Cristo nos disse para levar o Evangelho ao mundo, não nos deixou sozinhos para tentar descobrir como fazer isso. A obra é dirigida a partir do santuário celestial. Nossa obra está ligada a Cristo
Ele nos guia e nos capacita. E esse é o trabalho dele, não o nosso. Somos chamados a seguir sua direção. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus pediu que eles seguissem suas instruções e ele realizou o impossível. O Espírito Santo já está trabalhando nos corações das pessoas. Somos chamados a estar presentes quando o momento da decisão chegar, para que possamos convidá-los a se unir ao povo de Deus, com o Cordeiro no monte Sião. Não precisamos inventar meio e metros, porque nunca fomos responsáveis pelo trabalho. Então, os discípulos, eles levaram a palavra de Deus, eles pregaram a volta de Cristo para todo mundo. Os discípulos pregaram. Cristo deixou essa missão para eles, e agora essa missão está em nós, para levarmos a palavra de Cristo, pregar a volta de Cristo, pregar o amor de Deus para as pessoas, falar para as pessoas que Cristo a ama, que Cristo está intercedendo por elas, que Cristo está lá no santuário celestial. Nós temos que falar isso, falar da volta de Cristo. Cristo está voltando, temos que preparar, porque Cristo está prestes a voltar. É isso que nós devemos pregar. A missão de pregar o Evangelho está a nós. Olha que honra levar a palavra de Deus para as pessoas. É um trabalho missionário fazer isso. Eu amo fazer isso, levar a palavra para as pessoas. Não tem que só ficar para mim. Eu tenho que espalhar isso. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui no meu canal. Levando a palavra para vocês. Eu amo fazer isso. Eu amo falar da palavra de Deus. Porque Deus é tudo em minha vida. Eu sou falha, eu sou. Você é falha. É. Mas quando nós se entregamos a Cristo, Cristo, ele purifica você. Ele te limpa. A água está suja. Cristo purifica a água. A água fica branca. Assim somos nós. Quando nós se entregamos, pregamos a sua palavra, Cristo está em nós. O Espírito Santo está em nós. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Quando você começa a entender isso, você começa a pregar a palavra. É isso que Cristo quer para nós. De pregar a palavra, levar a palavra. Então essa foi a lição da Escola Sabatina. As Nações, parte 2. Queridos, à tarde eu vou estar gravando o Grande Conflito, a série que eu estou fazendo no meu canal também. Assistam meus vídeos do Grande Conflito. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre em seus corações.